perguntou como o homem chegou no continente americano? Será que ele veio caminhando? Será que ele sabia navegar pelos mares? Bom, meu nome é Nayara e no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou usar o filme A Era do Gelo para tentar ajudar a ilustrar todo esse processo da chegada do homem no continente americano. Vamos lá? Muito antes da chegada do europeu no continente africano, já existiam populações que habitavam essas terras. No caso, onde atualmente é o território brasileiro, os índios de origem tupi viviam aqui. Onde atualmente é a região do México, os índios de maias viviam naquele espaço. E assim em todas as regiões do continente, ok? Mas como será que um homem chegou no continente americano? Bom, os historiadores acreditam que o surgimento da humanidade ocorreu lá na África. Por quê? O fóssil humano com a datação mais antiga foi encontrado em um sítio arqueológico africano. E nenhum outro lugar tem um fóssil tão antigo quanto. Ok? Durante o período paleolítico, onde o homem tinha que estar em constante migração, ou seja, mudando de lugares, de regiões, em busca de alimentos, de caça, coleta e tudo mais, ele começou a ir para outros continentes, inclusive, ok? Eu já gravei um vídeo onde eu falo sobre o homem paleolítico. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, ok? Bom, através de vestígios arqueológicos, os historiadores acreditam que o homem saiu da África, migrou para a Europa, depois para a Ásia, Oceania e, por fim, o continente americano, sendo este o último a ser ocupado pelo homem. O único continente que não foi ocupado pelo homem neste período que a gente está falando aqui foi o continente da Antártica. Por quê? Para se viver na Antártica, devido às condições climáticas e geográficas, precisa ter uma tecnologia. E neste momento que a gente está narrando, não existe uma tecnologia que favoreça, que proporcione vida lá no continente da Antártica, tá bom? Bom, lembrando que esse processo de ocupação dos continentes foi um processo muito longo. Por quê? O homem saiu da África, tem um certo clima, uma certa geografia, no qual ele já conhecia e era adaptado. Quando ele chega na Europa, ele se depara com uma outra geografia, um outro clima, um outro tipo de alimentação. E aí ele tem que se adaptar a essas condições que a Europa lhe proporciona. Quando ele está adaptado e acaba o alimento dessa região, ele tem que ir para outro lugar. Aí ele vai para a Ásia. Chegando na Ásia, é um outro clima, uma outra geografia, uma outra alimentação, no qual ele tem que se adaptar. E assim sucessivamente em todos os continentes, ok? Bom, existem duas principais teorias sobre a ocupação do continente americano, que é o foco do vídeo de hoje, ok? Uma delas acredita que o homem chegou no continente americano por vias terrestres. E tem uma outra que acredita, que defende que o homem chegou no continente americano por vias marítimas. No vídeo de hoje, eu vou me atentar a falar sobre a teoria de que o homem chegou na América por vias terrestres. Num outro momento, em outro vídeo, eu falo sobre a teoria em que o homem chega no continente americano por vias marítimas. Bom, a teoria da chegada do homem por vias terrestres, segundo os historiadores, ocorreram durante um período glacial, onde o homem atravessa uma faixa de terra entre a Ásia para a América, bem lá no norte, onde atualmente é a Rússia, do lado asiático, e os Estados Unidos, do lado americano, ok? Essa região, atualmente ainda, ela é dividida, ela é separada por uma faixa de mar. É muito distante uma da outra, tá? É uma faixa de mar. Essa faixa de mar é conhecida como Estreito de Bering. E durante o período glacial, devido à formação de gelo que se teve, formou-se uma faixa de terra, uma geleira muito grande, no que proporcionou o homem atravessar de um continente
para o outro, certo? O filme Era do Gelo nos traz elementos que ilustram essa travessia do homem da Ásia para o continente americano. Logo no início do filme, tem um acampamento humano que sofre com uma tentativa de tigres de tomar a criança que ali habitava. A mãe dessa criança consegue salvar essa criança. E o mamute e a preguiça encontram essa criança e têm por missão entregá-la novamente para seu pai. Até que o tigre, né, o Diego, se ajunta a essa empreitada para entregar a criança à família. Bom, bem nessa parte aí do filme, quando eles decidem entregar o menino ao pai, eles falam uma frase bem interessante. O Diego fala uma frase bem interessante, de que eles têm que chegar à passagem glacial, porque é para lá que o humano vai para atravessar para outro lado, para encontrar iguais aos seus, né, outros homens, para continuar a vida, para tocar a vida, certo? Nesse momento, o filme está falando sobre o Estreito de Bering, que está no período glacial, que está formando essa faixa de terra que vai proporcionar essa travessia do homem da Ásia para a América, certo? Bom, outro elemento bem interessante do filme, e que ele deixa bem claro que os homens são nômades, né, do período paleolítico, é que quando o primeiro acampamento que eles vão, na tentativa de entregar o menino para o pai, o acampamento já está desfeito, o homem já arrumou todas as suas coisas e já foi embora. Isso reforça a ideia de que eles são nômades, que eles estão em constante mudança, certo? Os historiadores chegaram à conclusão da ocupação das Américas por vias terrestres devido a indícios encontrados em sítios arqueológicos lá do México. Foram encontrados nesses sítios armamentos iguais ou parecidos com armamentos encontrados em sítios arqueológicos lá da Ásia, reforçando a teoria de que o homem veio da Ásia para a América. Outro vestígio muito importante encontrado nesse sítio arqueológico foi um fóssil que tinha o fenótipo. O que é fenótipo? O formato do nariz, da boca, os ossos aqui de baixo, os olhos, todos esses fenótipos que foi encontrado nesse fóssil, lá nesse sítio arqueológico do México, tem características mongóis. O que são as características mongóis? O olho mais puxadinho, aqui um pouquinho mais largo, o osso aqui um pouquinho mais largo, muito parecido com os chineses atuais. Parecido, não é iguais, ok? Isso é uma característica mongol, que foi encontrado tanto no México quanto lá na Ásia. O filme Era do Gelo traz elementos que reforçam essa teoria. Quando você observa bem a personagem do bebê, ele tem um olho amendoadinho, ele tem aqui um pouco mais largo, ele tem características mongóis. Ou alguns personagens humanos também apresentam algumas características mongóis. O filme é um filme muito antigo, então não tem um gráfico muito legal para se observar essas características. Mas dá uma lembradinha ali nessas características mongóis, se você reparar muito bem neles, ok? Bom, eu voltarei a falar sobre a ocupação das Américas, porém falando sobre a teoria que se deu, que ela ocorreu por vias marítimas. E para falar dessa teoria, eu vou usar o filme Moana. Se você quiser saber mais sobre o homem paleolítico, eu tenho um vídeo no que eu falo todas as características desse sujeito. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando o meu trabalho. Muito obrigada!